Olá, pessoal. Gilbert Martins aqui com você, trabalhador e trabalhadora, no canal TV Resistência Contemporânea, no YouTube. Em 1988, era fundado o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. PSDB. À frente, nomes como Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Mário Covas, o Franco Montoro. Vocês lembram muito bem. Eu lembro, e na época que esse partido surgiu, eu, na minha profunda ingenuidade política, acreditava, cara, agora um partido social-democrata, com nomes como Mário Covas, como Franco Montoro à frente, junto com a esquerda brasileira, liderada pelo PT, nós vamos ter um projeto de nação. Mas o que aconteceu? Nós vamos agora falar sobre isso a partir de um texto do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um velho jornalista brasileiro que escreveu hoje um texto interessante na Folha de São Paulo. O PSDB agoniza e caminha para o enterro de indigente. Para a gente falar sobre isso, é interessante fazer duas coisas básicas. Aí no final eu mostro o Hélio Gaspari. A primeira é, por que o PSDB vai desaparecer? Um partido que muita gente acreditava, Partido da Social Democracia Brasileira, que poderia ajudar o país na construção, repito, de um projeto robusto, nacional, junto com a esquerda, liderada pelo PT, eu repito. Por que ele desapareceu ou terá nos próximos dias um enterro de indigente? Eu vou tentar responder. Tentar. A primeira coisa que eu acredito que seja importante analisar é que esse partido, ainda na década de 90, ele surge no final da década de 80. De 80. Mas na década de 90, ele chega ao governo federal. Um partido forte, fez vários governadores e chegou à presidência da República com Fernando Henrique Cardoso. Mas por quê? Uma das razões que eu acredito, eu acho que muita gente de repente pode concordar com o que eu vou afirmar aqui agora, foi um projeto neoliberal profundo que foi implantado pelo PSDB, tendo à frente o Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo que conhece minimamente o neoliberalismo sabe que era e é um projeto colonial, imperialista, burguês, que se espalhou como ponta de lança do capitalismo pelo mundo e que não deu certo, não deu certo em nenhum país que ele foi implantado. Vamos pegar o exemplo de duas importantes nações capitalistas, os Estados Unidos, que antes de surgir essa palavra neoliberal, já era um país campeão do neoliberalismo. A gente sabe disso. Mas o neoliberalismo aprofundou as políticas dos Estados Unidos de abandono do projeto de país, do abandono principalmente do povo e da classe trabalhadora. Vamos pegar outro país, a Inglaterra. A Inglaterra, que foi um dos países que liderou um movimento social-democrata depois da Segunda Guerra Mundial, onde os trabalhadores e trabalhadoras passaram a ter os salários melhores, acesso à saúde, acesso à educação. Olha o que virou a Inglaterra, que teve à frente a Margaret Thatcher, a mãe do neoliberalismo atual, a gente poderia até chamar assim. Então, o maior equívoco, o erro histórico do PSDB foi ter abraçado um projeto colonial imperialista chamado neoliberalismo na década de 90, quando desgovernou o Brasil de 95 a 2002, quando foram derrotados por Lula. Eles esqueceram o país, eles entregaram o país, eles desmantelaram o país. E os custos sociais, econômicos, humanos, nós estamos tentando pagar ainda hoje.
Os caras criaram o que os autores de livros e de artigos e tudo mais chamaram de privataria tucana. Agora, tem dois outros elementos para colocar nesse caldo, aí eu termino o vídeo. Em 2014, a Dilma Rousseff venceu as eleições, uma eleição muito polarizada com o PSDB, numa disputa fortíssima com o Aécio Neves, e ele não aceitou a derrota, e a mando do FHC, não sei de quem, do PSDB, figuras importantes, caciques importantes, no dia seguinte fez aquele discurso golpista no Senado, abrindo, escancarando o esgoto de onde saiu muitas figuras da extrema-direita, entre elas o Bolsonaro, entre elas o Moro, o Dallagnol. E um terceiro ponto para finalizar é que eles ajudaram na campanha da extrema-direita bolsonarista e foram importantíssimos durante o governo ou desgoverno do Bolsonaro e do Temer. Ajudaram a dar o golpe na Dilma, ajudaram o governo do Temer, ajudaram a eleger o Bolsonaro e ajudaram o Bolsonaro a desgovernar o Brasil. O PSDB abraçou a extrema-direita. Então, esses três elementos fizeram o que o autor do texto da Folha não fala em nenhum momento. Esses três elementos fizeram o PSDB surgir, desgovernar o Brasil e desaparecer de forma indigente. Primeiro, a privataria tucana. Abraçaram um projeto neoliberal, colonial, imperialista. Desmantelaram o país. Aprofundaram o nosso endividamento externo. Aprofundaram o nosso endividamento público interno. Aprofundaram a miséria no país. Entregaram o patrimônio do público, do povo, do brasileiro, para o capitalismo. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento foi não aceitar a derrota de 2014 e fazer aquele discurso golpista no parlamento. E o terceiro foi abraçar a extrema-direita brasileira. Por isso, esses três elementos, na minha opinião, explicam de forma didática o fim do PSDB. Eu vou mostrar a matéria e a gente termina. Olha aqui, ó. Gaspari, PSDB agoniza e caminha para o enterro de indigente. Em artigo na Folha, Hélio Gaspari analisou o declínio do PSDB e afirmou que o partido, abre aspas, agoniza e caminha para o enterro de indigente, fecha aspas. Para o decano da crônica política, a legenda perdeu relevância e se tornou uma sombra do que já representou no Brasil. Ele cita aqui o valor da moeda com Fernando Henrique Cardoso, né, o real, mas ele não cita mais nada disso. Mas pelo menos ele cita duas figuras importantes, o Franco Montoro e o Mário Covas. E ele termina assim: quem hoje reclama da polarização política, na verdade, expressa uma certa saudade do PSDB. Elitistas e moderados, os tucanos foram a oportunidade perdida de uma social-democracia brasileira. Civilizados, geralmente comprometidos com a moralidade pública, essa geração fugiu nos anos 80 e saiu, ou foi saída de cena, substituída por variante de coisa nenhuma. Então tá aí, PSDB agoniza e caminha para o enterro de indigente, segundo Hélio Gaspari, o decano da crônica política no Brasil. Comente, compartilhe, obrigado. Mas muito obrigado pela presença de vocês nesse projeto.